Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás pode dar origem a um novo medicamento contra a tuberculose, a partir do veneno de escorpiões e vespas. Para falar mais sobre esse estudo, nós vamos conversar com a coordenadora do projeto e professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, a Ana Paula Junqueira Kipnis. Boa noite, muito obrigada pela presença, professora. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, professora, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de pesquisar os venenos e como que houve essa relação entre esses venenos de escorpiões e vespas com a tuberculose. Então, os escorpiões e as vespas apresentam no veneno substâncias que são importantes para a proteção deles próprios contra as infecções, porque eles não apresentam sistemas de defesa tão aprofundados e meticulosos quanto os nossos, mas eles apresentam mecanismos simples que os protegem das infecções. Então, nós decidimos pesquisar se essas substâncias que eles produziam teriam capacidade de matar as bactérias que afetavam os seres humanos. Interessante. E em que estágio que está a pesquisa, professora? Vocês já realizaram testes? Como é que está nesse momento? Nós fizemos todos os testes laboratoriais e depois de comprovado que as substâncias tanto da vespa quanto do escorpião tinham atividades contra bactérias, nós também testamos em animais. Nós infectamos os animais, estabelecemos a dose de uso, tratamos os animais e testamos também em excesso de droga, 50 vezes mais, 100 vezes mais, para verificar se era tóxico ou não. Então, nós já vimos que tem baixa toxicidade e que consegue tratar diversas bactérias, dentre elas a micobactéria, que é a causadora da tuberculose, a Cinetobacter, que é uma das principais causadoras de infecções em UTIs, Streptococcus, meticilina resistente, né, e várias bactérias resistentes aos antibióticos. Então, a partir desses venenos, podem surgir vários medicamentos, na verdade, ou um medicamento que possa ser usado para várias bactérias. Como é que funciona? Então, tanto no escorpião quanto na vespa, nós achamos substâncias, no caso são peptídeos antimicrobianos, que têm atividade contra bactérias. Mas no peptídeo da vespa, que nós achamos essa habilidade de conseguir matar várias bactérias diferentes. Não apenas a causadora de uma doença, mas de várias doenças. Então, isso a gente chama, ou que vem escrito na bula, de amplo espectro de ação. E existe uma perspectiva, professora, de que essa substância de origem a um remédio chegue ao mercado, chegue ao tratamento da saúde pública, por exemplo? Então, existe uma perspectiva, mas como todos sabem, nós não podemos patentear alguma coisa que seja da natureza. Então, o que nós já fizemos? Nós já fizemos pequenas modificações nesse peptídeo antimicrobiano e testamos novamente para ver se eles continuavam tendo a mesma ação que nós observamos anteriormente no peptídeo original e vimos que ele continua agindo da mesma maneira. Então, agora nós vamos desenvolver a patente, aplicar a patente para ter certeza que a nossa novidade seja nacional, né, e não venha algum outro país tomar o nosso conhecimento. E uma vez isso estabelecido, aí a ideia é realmente achar alguém que nos dê a oportunidade na indústria farmacêutica de produzir esse medicamento para que a gente entre nas fases de aprovação para uso em humano, que envolve mais de 3 fases clínicas que a gente chama. Até agora o que foi feito é chamado ensaios pré-clínicos, que é antes do teste em humanos. Professora, e o que essa nova droga pode trazer de novidade para o tratamento, principalmente da tuberculose, uma doença que tem tratamento, mas que atinge muitas pessoas ainda no Brasil? Não, olha, a tuberculose atinge muitas pessoas no mundo inteiro, no mundo inteiro. Assim, é a doença infecciosa que mais mata no mundo todo. E o tratamento da tuberculose, ele é longo. Ele envolve 6 meses com uma combinação de antibióticos. E antibiótico, querendo ou não, ele tem um certo efeito colateral. E se a pessoa deixa de tratar ao longo do caminho, às vezes a tuberculose volta resistente aos antibióticos que são usados.
Então, se nós tivermos alternativas para esse tratamento, essa alternativa poderia ser usada para combinar com os antibióticos existentes ou ser usada naqueles indivíduos que têm mais toxicidade ou mais efeitos colaterais, ou quem sabe nos indivíduos que têm resistência ao tratamento original. Tá certo, professora, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a vocês. E parabéns pela iniciativa, pelo projeto. A gente espera logo continuar falando sobre essa pesquisa. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E em períodos de muito